Meu nome é Fernando Nozaki, eu sou sócio da Excel Center. A Excel Center é uma consultoria focada em gestão da inovação e inovação. Ela fica sediada em Cambridge, Massachusetts, e foi fundada em 2007 pelo Hitendra Patel e Ron Jonas. Falando um pouco sobre o GIMI, ou Global Innovation Management Institute, é uma organização sem fins lucrativos que fomenta as melhores práticas de gestão da inovação. Como o próprio nome diz, ele é global e foi em 2009 por empresas de consultoria unidas com a academia, ou seja, universidades e instituições de ensino, junto com governos e grandes corporações. Ou seja, a partir desses diferentes stakeholders foi criado essa organização para justamente promover, consolidar as melhores práticas de gestão da inovação e criação de conteúdo e capacitação de profissionais no tema de inovação e gestão da inovação e também a certificação desses profissionais e agora de empresas. Falando um pouco do Campeões da Inovação e o ranking da inovação, ele realmente tem como referência toda a metodologia do Global Innovation Management Institute, que dentro da gestão de inovação possui 3 grandes pilares. O primeiro deles é a parte de estratégia da inovação, o segundo é o pilar de capacidade de inovação e o terceiro é o de disciplina para inovação. Então, segundo a metodologia do GIMI, o primeiro pilar, falando de estratégia, é sobre o tema de qual é a razão para a inovação, por que a inovação é importante para a sua empresa, qual é o propósito dessa inovação, ter um entendimento de que tipos de inovações estão sendo perseguidos, e em quanto tempo espera-se os resultados de inovação e qual o resultado esperado, quantificado em valores dessa inovação. No segundo grande bloco, que a gente chama de capacidade de inovação, ali a gente trata temas como processos, a organização, recursos e pessoas, como tudo isso é trabalhado à luz da gestão da inovação da empresa. E o terceiro grande bloco, que a gente fala da disciplina de inovação, é justamente entender qual o estilo de liderança, quanto ele é orientado para a inovação, que tipos de comportamentos a gente tem, se eles são adequados, e a gente também fala de cultura, e depois disso entender quais são as métricas que são utilizadas. Então, a partir desses 3 grandes pilares da metodologia do GIMI, foram extrapolados e criados 6 dimensões, que são as dimensões utilizadas no nosso ranking de inovação, utilizado nas campeãs da inovação. Ou seja, a partir desses 3 grandes pilares, a gente desenvolveu e derivou 6 grandes dimensões. A primeira é a dimensão de estratégia, a segunda é de processos para inovação, a terceira dimensão são os recursos para inovar, a quarta dimensão é o quanto essa organização é orientada para a inovação, a quinta dimensão é justamente a cultura de inovação da empresa, e a sexta dimensão são os resultados capturados pela inovação. Então, esses são as 6 grandes dimensões que derivaram da metodologia do GIMI de gestão da inovação. Então, essa é uma explicação rápida e gostaria de deixar claro a origem das dimensões. E, como novidade, esse ano a gente incorporou um caso de inovação. E esse caso de inovação é justamente a oportunidade das empresas de evidenciarem aí suas iniciativas de inovação, envolvendo iniciativas que impactam nessas 6 grandes dimensões, mas a ideia é realmente conseguir ter essas evidências, e a partir disso a gente conseguir ter uma tangibilidade maior, tornar isso real, de como esses elementos foram utilizados ao longo do último ano, e evidenciados ou exemplificados aí nesse case, ok?